Deus te abençoe. Eu vim aqui para convidar você para participar do nosso curso de Teologia do Gênesis. Estamos elaborando um grande curso de teologia analisando todo o livro de Gênesis, toda a análise teológica, lendo versículo por versículo, e depois nós avançaremos por todos os outros livros do Pentateuco, mosaico. E na sequência estudaremos os profetas, os livros históricos e os livros dos Salmos. Uma análise de todo o Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Depois que fizermos essa análise do Antigo Testamento e do Novo Testamento, pretendo acompanhar vocês num estudo dos livros apócrifos e os pseudoepígrafos. Os livros apócrifos são aqueles que os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Nicéia, decidiram deixar eles fora do cânon da Bíblia Sagrada. Isso não significa que esses livros não sejam sagrados. Não entendam assim. São livros sagrados também e falam da obra de Deus e da palavra de Deus. Só que numa outra linguagem, numa outra forma, com uma outra abordagem. Essa seleção dos livros canônicos que os bispos católicos elegeram para a confecção da Bíblia, eles seguem, todos eles, uma linha restrita, uma linha fechada de pensamento. Então, dizer que os livros canônicos são sagrados e os livros apócrifos não são sagrados é uma falta de entendimento, é uma falta de compreensão teológica. Os teólogos os teólogos admitem a sacralidade dos livros históricos, a sacralidade dos livros apócrifos, inclusive os textos da Pistis Sophia, a Pistis Sophia e os livros agnósticos da gnose. Quando os cristãos, quando os judeus, vamos fazer uma análise histórica, quando os judeus saíram da Terra Santa, da Palestina, que foi invadida pelo Império Romano, eles não saíram de vontade própria, eles foram expulsos de lá. Eles foram expulsos de lá por quem? Pelo Império Romano. O imperador da época, nós teremos que fazer uma análise histórica mais aprofundada disso, e isso vai levar uma aula de pelo menos uns 30 minutos. Podemos fazer isso depois. Mas o que nós temos que analisar agora é o fato de que, quando no ano 70, o imperador romano invade a Palestina e expulsa os judeus e destrói a cidade de Jerusalém e destrói o templo, esses judeus vão para onde? Eles são levados e espalhados pelo Império Romano por todo o Império. A maioria foi para Alexandria, no Egito. Pelo menos os mais cultos, os mais endinheirados, os mais ricos, foram para Alexandria. Por que Alexandria? Porque Alexandria era uma grande cidade. É como se fosse Nova York, Londres, Paris, o Rio de Janeiro, hoje na nossa época. Alexandria era um grande polo comercial, um grande polo industrial, um grande polo de relações comerciais, e esse povo foi para lá para investir o dinheiro deles no mercado romano, né? Alexandria depois se torna
é uma cidade cristã, e os judeus se convertem ao cristianismo. O que acontece nessa época? A cidade de Alexandria era pagã, a religião era o paganismo, e eles adoravam os deuses romanos, principalmente o imperador. Os imperadores em geral eram adorados como Deus, porque eles eram Deus. Na religião deles. Na religião deles, eles eram Deus. Assim como o faraó era Deus na religião egípcia. Nós temos que, do ponto de vista teológico, reconhecer essa história, reconhecer essas coisas. Porque se a gente não reconhece isso, a gente está destruindo, inclusive, a nossa crença. Se eles não eram deuses, então o nosso Deus também deixa de ser Deus. Do ponto de vista teológico, quero afirmar isso, deixar isso bem claro. Ninguém deixa de ser Deus sendo Deus, né? Então, se ninguém deixa de ser Deus sendo Deus, o faraó continua Deus e os imperadores romanos continuam deuses. Então, quando os judeus convertidos ao cristianismo chegam em Alexandria, eles começam a fazer cultos ao Cristo. Em que língua? Em grego, que era a língua do Império Romano na época. E os textos que foram produzidos depois em pergaminhos, em couro de cavalo, em couro de jumento, em couro de camelo, né? Em papiros, esses textos foram produzidos em que idioma? Em grego, né? Então, assim, se nós queremos estudar teologia bíblica, porque existem outras teologias, nós temos que buscar a fonte grega. E a fonte grega, até hoje, lá no Egito, é revestido de uma teologia gnóstica. A gnose ainda é muito importante nesses textos. Os gnósticos, eles faziam jejuns, eles procuravam se aproximar de Deus, né? Hoje, os pastores não querem mais fazer jejum. Os padres não fazem mais jejum, né? Alguns padres, alguns pastores aí se envolvem com política e ficam exigindo do judiciário um comportamento que não é um comportamento legal. O judiciário segue a jurisdição, a lei. Você quer mudar o comportamento do judiciário, você tem que mudar a lei, né? E para mudar a lei, você não fica espezinhando o judiciário. Você tem que ir no legislativo, é o legislativo que muda a lei, né? Então, assim, naquela época, quem mudava a lei eram os bispos da Igreja Católica, através de um concílio. E no concílio de Nicéia, eles decidiram que o material a ser usado era esse que está no Biblium. O Biblium é a biblioteca orgânica da igreja, né? Então, nós vamos estudar teologia, nós vamos estudar os textos sagrados, nós temos que estudar o Biblium Organicus. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês e espero vocês lá no curso. Eu espero que todos vocês façam um aproveitamento muito importante da palavra de Deus. E não se esqueça, curta esse vídeo, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta. E se inscreva no canal. Então, se inscreva, curta e encaminhe. Se inscreva, curta e encaminhe. Assim a palavra de Deus vai chegar em mais gente, porque o algoritmo desse canal vai compreender que esse material é importante e vai distribuir para mais pessoas. A palavra de Deus ela tem que ser distribuída para mais pessoas, para mais gente. Então colabore com a comunidade orgânica nesse sentido, colabore com a palavra de Deus nesse sentido. Curta o vídeo, se inscreva no canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Encaminhe no seu WhatsApp, na sua rede social,
transmita a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.